Boa tarde para todos. Eu sou o Geno Campos, da cidade de Ipojuca, Pernambuco. Nesse momento, eu quero ter o prazer de falar de dois candidatos nessa eleição. E falando, vamos dizer que eu quero falar de 4 candidatos nessa eleição federal e estadual do nosso país. Os dois candidatos que eu quero falar, duas candidatas, é a governadora do estado de Pernambuco. Mas também eu quero falar de dois candidatos que estão concorrendo no segundo turno também, a eleição federal a presidente da República. Mas eu tenho esse prazer e essa dedicação de falar, de dar esse discurso para todo mundo, para todo o Brasil escutar um nobre nordestino falando a verdade do meu estado e do meu Brasil. Eu falo mais uma vez de Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo para o mundo, para os trabalhadores do nosso Brasil. Jair Bolsonaro já mostrou o que sabe fazer. A oportunidade o povo brasileiro deu a ele para que ele fosse presidente da República. E ele não mostrou o seu lado de bondade, de facilidade para o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro não está esquecido Jair Bolsonaro e a todos que votam em Jair Bolsonaro, quando ele mandou os nordestinos comer capim. A gente não é animal. A gente simplesmente são pessoas, ser humano na face da terra, que qual os nordestinos foi quem construiu São Paulo, que saía daqui de Pernambuco, de outros estados, para construir os grandes e maiores prédios em São Paulo. Jair Bolsonaro já apresentou aquilo que ele sabe fazer. Mas eu quero dizer que ele está falando, que ele já falou, isso não é fake news, que vai acabar com a justiça do trabalho. Simplesmente, quando ele fala que vai acabar com a justiça do trabalho, ele está falando em alto e bom som, que vai acabar com os direitos dos trabalhadores. Já está se completando, já 2 anos, que os brasileiros não recebem mais o PIS. Eu acho que a juventude ainda não conhece o tempo da escravidão. Mas eu vou postar essa semana fazendo um discurso mostrando para todo o Brasil como era a escravidão do passado. E esse presidente da República não merece a dignidade dos nordestinos nem dos brasileiros. Mais uma vez eu digo para todo o Brasil e o confim da terra nos escutar. Porque Jair Bolsonaro não tem caráter nem moral para governar um Brasil do tamanho da qualidade que tem o nosso país. Lula já mostrou para o mundo que sabe governar para todos. E eu quero dizer que Jair Bolsonaro é governo para patrão. Porque o que ele promete para os patrão é acabar com os direitos dos trabalhadores e voltar novamente à escravidão. Mas eu quero dizer para todo brasileiro que a gente já não aguenta mais esse cretino governando o nosso país.
Se você começar a analisar, nenhum presidente da República nunca levou o aumento do combustível da altura que Jair Bolsonaro levou. E mais criticava com a nação brasileira, dizendo que não tinha poder sobre a Petrobras. Você nunca viu o óleo diesel mais caro do que o álcool. Você nunca viu o óleo diesel mais caro do que a gasolina. E o nosso país se encontra nessas condições. E sabemos nós, para os inteligentes, que o arroz, o feijão, tudo aquilo que chega na prateleira do supermercado, que chega nas nossas casas, depende do óleo diesel. Até mesmo os combustíveis para chegar nos pontos referencial, como posto de gasolina, depende do óleo diesel, porque quem transporta é os caminhoneiros. Aos anos passados, todo mundo sonhava ter um carro a óleo diesel, porque o diesel era mais barato do que o álcool, o diesel era mais barato do que a gasolina. Mas hoje é o contrário. É esse presidente que qual os evangélicos, a maioria dos pastores, levanta a bandeira. Não está sabendo que ele está assinando a sua própria sentença, acabando. O presidente Jair Bolsonaro já começou a destruir os direitos dos trabalhadores. Ninguém mais recebe mais o PIS. Vai passar os aposentados pagar o INSS de novo. E o Paulo Guedes já assinou. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia de Bolsonaro, já assinou a redução do salário mínimo, se assim ganhar as eleições. E a gente não pode deixar isso acontecer. É uma vergonha quando eu vejo um pobre, uma pessoa trabalhador, levantando a bandeira dizendo que vai votar em Jair Bolsonaro. Ele está assinando a sua própria sentença. E eu quero dizer mais uma vez, você está assinando não somente a sua sentença, você está assinando a sentença de todos os brasileiros, que o direito trabalhista foi conseguido com muitos políticos sérios, honestos, que qual deu a sua vida para assinar o direito trabalhista. Mas ele está dizendo que vai acabar com a justiça do trabalho. E quando ele fala que vai acabar com a justiça do trabalho, ele está falando em alto e bom som que vai acabar com o direito dos trabalhadores. E nós não aceitamos. Converse com seu vizinho, converse com seu amigo, diga para ele, fale para ele que é o melhor para governar o nosso país. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero dizer para vocês, eu prometi de falar e vou falar. Tem duas candidatas concorrendo às eleições para governo do estado de Pernambuco. E eu quero dizer mais uma vez, é a família de Arraes. E a família de Arraes nunca desmoralizou o povo de Pernambuco. Muito dos direitos trabalhistas foi conseguido com o Dr. Miguel Arraes, saudoso Miguel Arraes de Alicá. Mas mesmo assim, ninguém nunca decepcionou esse nome. Elegemos o Eduardo Campos. Também Eduardo Campos honrou no seu governo. E eu quero dizer que no governo de Eduardo Campos já se fazia mais de 40 anos que não se construía um hospital dentro de Pernambuco. Mas Eduardo Campos, dentro de 6 anos, conseguiu construir 4 grandes hospitais dentro de Pernambuco e fora as UPA. Mas o governo Paulo Câmara não deu continuidade no trabalho de Eduardo Campos. Mas eu tenho uma certeza, como eu levei a comunicação a Marília Reis, a futura governadora de Pernambuco, eu tenho uma certeza.
Eu falei com ela, conversei com ela no Zap e ela me respondeu que ia analisar todas as minhas propostas que eu tinha colocado para Pernambuco. Eu falei sobre o programa Minha Casa Minha Vida e ela já usou nas suas propostas, falando que vai manter o projeto Minha Casa Minha Vida em Pernambuco. Eu também falei para ela diretamente no Zap dela sobre a continuação do trabalho de Eduardo Campos construindo as UPA dentro de Pernambuco. Eu falei nessa região de Ipujuca até São José da Coroa Grande. É preciso vir construir 2 grandes UPA para dar ostentação na saúde desse município, que nem Serinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiro e São José da Coroa Grande. Mas também não deixei de falar na região até chegar em Jaqueira, construir 3 grandes UPA, entre Escada, Cortei, Ribeirão, Gamileira, Palmare, Joaquim Nabuco, Catende e Águas Pretas. E ela falou para mim, me respondeu no Zap e disse que ia analisar todas as minhas propostas. E eu tenho certeza, pessoal, eu tenho certeza. E mais uma coisa, eu levo um recado diretamente para o pessoal das zonas rurais de Pernambuco, o pessoal mais sofrido do nosso estado, os cortadores de cana. Os cortadores de cana tem um programa que foi criado por Dr. Miguel Arraes de LK, o programa Chapéu de Palha. E eu tenho certeza, se Raquel Lira ganhar as eleições, não vai continuar esse programa Chapéu de Palha no nosso estado. E eu quero dizer mais uma vez que ela é arrogante, é prepotente e não escuta o mais pequeno. E eu quero dizer mais uma vez, para esse trabalho de Eduardo Campos continuar em Pernambuco, é preciso que a gente, no dia 30 de outubro, vote casado. Votando em Lula, presidente da República, no número 13, e votando em Marília Reis para a futura governadora de Pernambuco, de número 77. Um abraço do seu amigo Geno Campos. O recado tá dado. Eu vou compartilhar essa live, vai ser postada no YouTube, no canal de Geno Campos, para que ela possa chegar até aonde o YouTube chega, até o confim da terra. Um forte abraço e esperamos que Luiz Inácio Lula da Silva seja vitorioso e Marília Reis como governadora de Pernambuco. Mas não vamos votar numa mulher que ela foi prefeita em Caruaru e distribuiu merenda estragada para os alunos. É essa mulher que a gente não quer governando Pernambuco, porque é tão provado que botaram o nome dela, Raquel Tapuru. E não é essa mulher que a gente quer para governar Pernambuco. Nós queremos Marília Reis para governar, para continuar o trabalho de Eduardo Campos. Mas pessoal, nós precisamos do seu voto com dignidade. Porque você pode, no dia 30 de outubro, assinar sua própria sentença de morte. Porque se você votar em Jair Bolsonaro, você está votando na volta da escravidão novamente. Porque ele já falou que vai acabar com o Ministério do Trabalho. E quando acaba com o Ministério do Trabalho, pessoal, acaba com o direito trabalhista do nosso povo, acaba com o direito trabalhista do nosso Brasil. Bolsonaro é governo para patrão, Bolsonaro não é governo para trabalhador. E eu digo a você, não assine a sua sentença. Se você assinar a sua sentença, leite derramado em terra seca não se apanha, não se aproveita. Um forte abraço e estamos esperando a grande vitória de Marília Reis e de Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez sendo presidente do nosso Brasil. Um abraço!